gente vai dar sequência já ao próximo painel, e daí a gente faz o painel final de debates com o próximo palestrante, né? Infelizmente, o Mauro Vitor, ele não pôde comparecer em razão de um imprevisto, então a gente chama agora o Edson Aparecido da Silva, da Federação Nacional dos Urbanitários, para falar sobre os riscos da privatização da água. Tá certo? Daí, depois a gente já dá a sequência e já faz a mesa de debates, vai ser sobre gestão da água, recomendações dos tomadores de decisão e agências multilaterais. Bom, queria inicialmente agradecer o convite feito para participar desse importante seminário. Queria cumprimentar o Carlos Bocuí, cuja entidade, o PROAN, integra a coordenação nacional do Fórum Alternativo Mundial da Água. Queria saudar todas as mulheres aqui presentes, homens. As mulheres eu queria saudar em nome da Thelma Neri, que está aqui, que também é do ISEE, entidade internacional que também integra a coordenação nacional do FAMA, e saudar todos os homens em nome do Delmar Mates, meu amigo, militante de muitos anos, a questão da água. Quero cumprimentar o Rodrigo de Freitas Espinosa, que participou do lançamento internacional do Fórum Alternativo Mundial da Água, e eu fiquei com a consciência pesada porque eu dei 10 minutos para ele falar sobre a tese de doutorado dele, mas ele entendeu perfeitamente que naquele momento era o que era possível. Bom, eu acho que eu Bocuí tinha pedido para eu falar da privatização da água. Eu acabei preparando uma apresentação que eu vou falar, na verdade, um pouco da questão dos riscos da privatização do saneamento básico. Ou seja, aqui não vou abordar especificamente a questão da água, mas vou trabalhar um pouco a questão dos serviços de saneamento. Vou tentar controlar o meu tempo aqui, porque vocês já estão cansados. Bom, inicialmente eu queria dizer que eu vou falar aqui em nome como é que é aqui? Qual que vai para frente? Eu integro a coordenação nacional do Fórum Alternativo Mundial da Água e também pela Federação Nacional dos Urbanitários. Para quem não conhece, a Federação Nacional dos Urbanitários é uma federação sindical nacional que representa os trabalhadores e as trabalhadoras da área do saneamento básico, da energia, do meio ambiente e do gás. Então é uma entidade que tem filiado a ela sindicatos que representam esses trabalhadores desses segmentos, né? E sou então também do Fórum Alternativo Mundial da Água, que ao final da minha exposição aqui eu vou falar um pouco dele, eu não podia perder essa oportunidade. Bom, eu queria iniciar essa exposição a partir desse conceito, né, que já foi falado bastante hoje aqui, que é a gente trabalhar na perspectiva do saneamento da água e do saneamento básico como um direito humano fundamental, né? Saneamento básico é um direito fundamental, de acordo com a resolução da ONU, que já foi exaustivamente apresentada aqui para vocês, e na nossa e por causa disso, né, não pode ser tratado como uma mercadoria, até porque os serviços de saneamento básico, de água, esgotamento sanitário são um monopólio natural, onde as pessoas não podem escolher que tipo de... Não é como uma TV a cabo ou um serviço
de telefonia que ela pode escolher aquela empresa que vai lhe prestar o melhor serviço, mais barato, etc. Né? Ela você não tem essa possibilidade nos serviços de saneamento. E, na nossa opinião, a garantia da universalização do acesso ao saneamento básico ela é incompatível com a visão de negócio e, portanto, incompatível com a visão de lucro. Né? Eu vou rapidamente situar, vocês devem evidentemente saber disso, mas nunca é demais lembrar, e é um breve histórico do desenvolvimento do saneamento no Brasil, evidentemente não pegando somente a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, né, até os dias de hoje. Bom, desde meados da década de 1980, mais especificamente 1986, o Brasil conviveu com o Plano Nacional de Saneamento, que era o Planasa, né? O Planasa era um plano que foi instituído no auge da ditadura militar, final dos anos 60 e início dos anos 70, né? E que, de qualquer forma, estabeleceu uma política de saneamento para o Brasil, né? Evidentemente com um caráter extremamente centralizador, onde os municípios, para terem recursos a saneamento, tinham que fazer a concessão do seu serviço de saneamento para, então, empresas estaduais de saneamento criadas, né? E essa política, ela de financiamento, tal, ela perdurou até no meio da década de 80, 86, com o fim do Banco Nacional de Habitação. O Planasa também fez água, né? E o saneamento básico, ele volta a ocupar a cena das políticas públicas no Brasil, mais concretamente a partir de 2003. Né? Estou pulando uma parte aqui, que foi uma série de debates que se iniciaram no fim dos anos 80 e passou os anos 90, que tinha a ver com a discussão de um novo marco legal para o saneamento, enfim, né? Então, em 2003, acontecem coisas importantes na área do saneamento básico. Eu vou citar algumas aqui. Primeiro, a criação do Ministério das Cidades foi uma coisa importante. Primeiro porque deu endereço para as políticas de saneamento no Brasil, e não só para as políticas de saneamento, mas para as políticas urbanas, né? A criação do Ministério das Cidades era uma antiga reivindicação dos movimentos brasileiros pela reforma urbana, notadamente os movimentos de habitação, né? Foram criadas também as secretarias nacionais no âmbito do Ministério, a Secretaria Nacional de Saneamento, de Mobilidade Urbana, de Habitação, né? Então, esse foi um outro aspecto importante. Além disso, foi criado o Conselho Nacional das Cidades, que foi um espaço que possibilitou, a partir da realização das conferências nacional das cidades, né, uma apropriação da sociedade dos mais variados segmentos, dos empresários, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos movimentos populares, e fazer o debate das políticas urbanas. Também a partir desse período, mais especificamente em 2007, que você tem a aprovação da Lei 11.445 de 2007, que definiu as diretrizes nacionais para o saneamento. Foi aí que a gente conseguiu pôr fim a um período que nós convencionamos chamar de vazio institucional que o setor viveu desde meados dos anos 80, como eu já disse.
A importância da lei é que ela, entre vários aspectos, é que ela ampliou o conceito de saneamento básico, incorporando a questão de resíduos sólidos e de drenagem urbana, né, além de água e esgoto. Ela criou uma série de mecanismos que fortalece o papel de interlocutor dos municípios, quer dizer, ela fortaleceu o protagonismo dos municípios. Também abriu a possibilidade da criação de instrumentos de controle social sobre a prestação desses serviços. Enfim, a lei significou um avanço importante. E sem dúvida nenhuma, e importantíssimo, né, foi a retomada do caráter do planejamento, né? Só que a retomada do planejamento, ela estava condicionada a uma questão fundamental, né, que era a questão de financiamento. Então, uma das primeiras decisões do governo Lula, em 2003, foi de acabar com o contingenciamento de recursos para a área de saneamento que viveu a década inteira de 1990 contingenciados. Além disso, com a edição do PAC 1 e PAC 2, significou um aporte de recursos importantes para a área de saneamento. Coisa de 2007 a 2016, de 116 bilhões de reais, né? Então, esses aspectos são aspectos importantes. Bom, se é verdade que nós conseguimos avançar do ponto de vista do controle e da participação da sociedade, do protagonismo dos municípios um pouco, a retomada do planejamento, né? Também é verdade que os índices de cobertura de água e esgoto no Brasil, eles não se desenvolveram na mesma proporção que o saneamento se desenvolveu em vários aspectos. As explicações para isso são várias, né? Mas eu acho que tem algumas que merecem destaque. Uma delas é que nós não conseguimos, já que nós estamos aqui no Ministério Público, eu acho que uma coisa que nós não conseguimos é fazer com que a legislação nacional de saneamento, seja a Lei 11.445 de 2007, como a Lei 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, que no seu artigo 13 trata especificamente da questão do saneamento, né, ela não avançou a contento. E eu acho que a falta de acompanhamento e fiscalização do Ministério Público com relação à aplicação da legislação é um elemento que nós temos que considerar nesse debate. O segundo, eu acho que apesar de você ter uma grande soma de recursos aportados para o saneamento, acredito eu que a falta de um maior controle por parte da sociedade sobre a aplicação desses recursos fez com que também você não conseguisse avançar a contento. Sem contar que tem um aspecto técnico, que é o fato de que o serviço de saneamento é um serviço que a gente chama de difícil maturação, né? Desde quando você começa a fazer o projeto para captar o recurso e fazer a obra, isso leva muitos e muitos anos, né? Então acho que nós ainda estamos num processo de sermos beneficiados com os investimentos feitos no saneamento. Bom, dito isso, eu sou obrigado a entrar num outro aspecto, que é o risco do retrocesso iminente que nós estamos enfrentando nesse momento com relação ao saneamento. Eu vou citar dois, basicamente. Um deles, né, o governo federal resolveu que o setor, que os serviços de saneamento precisam ser privatizados para que a gente alcance a universalização do acesso ao serviço. Primeira coisa que ele fez, ele, através do programa de parceria, PPI, Programa de Parcerias e Investimentos,
né? Lançado logo após a entrada do Michel Temer, né? Ele designou o BNDES para fazer estudos de modelagem de privatização para todos os estados que se interessassem em privatizar os serviços de saneamento. Contratou para isso, com dinheiro público do BNDES, né, consórcios que foram depois selecionados para fazer esses estudos. Consórcios compostos por bancos, empreiteiras, escritórios de advocacia, né, principalmente fundos de pensão, etc. Né? Bom, como nesse processo, o governo viu que não seria fácil implementar esse projeto de privatização das empresas de saneamento, porque, na verdade, a legislação em vigor, ela traz uma série de empecilhos que façam com que esse projeto seja levado a cabo, né? Primeiro, porque tem uma questão da titularidade dos serviços, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu, né, desde 2010, se eu não me engano, que a titularidade dos serviços em região metropolitana, que era um debate do Supremo, não é do Estado nem do município, isoladamente. Na verdade, a titularidade ela é compartilhada entre esses entes. E em cada região metropolitana, a gestão tem que ser feita por um órgão metropolitano. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. A titularidade dos serviços municipal de saneamento nos municípios que não estão em região metropolitana, ela é do município. Ora, a titularidade dos serviços é do município, né? Se na região metropolitana a titularidade não é exclusividade do Estado, muito menos da União, como é que o Estado vai privatizar os serviços, né? Então, o Delmar Mates, ele é prefeito de Indaiatuba, que aliás não tem um serviço da Sabesp lá. Como que o Estado decide? Vamos supor que a Sabesp operasse o serviço lá. Como que o Estado decide que a partir do mês que vem o serviço na cidade de Indaiatuba vai ser privatizado? Depende da autorização do prefeito, né? Há aí uma grande interferência do Estado na autonomia municipal. Agora, pasmem vocês, o governo federal está tentando, através de uma medida provisória, né, alterar a legislação nacional de saneamento em vários aspectos, né? Um deles, acabar com o licenciamento ambiental para obras de saneamento de pequeno porte. Segundo, a Agência Nacional de Águas viraria uma agência que definiria as diretrizes da regulação dos serviços. E terceiro e mais grave, esse que eu quero todos são graves, mas eu queria me deter nesse que eu vou falar agora, que é acabar com um instrumento importante chamado contrato de programa. Quem conhece a legislação sabe que a Lei Nacional de Saneamento estabeleceu o contrato de programa, e não por uma questão semântica. O contrato de programa, na verdade, ele estabelece a possibilidade de uma relação entre ente público com outro ente público, sem necessariamente você ter que fazer o processo licitatório, né? Então, um determinado município que quer contratar uma empresa pública ou estadual para prestar o serviço de saneamento, ele se utiliza desse instrumento, do contrato de programa. O principal ponto da medida provisória do governo ilegítimo do Michel Temer é acabar com o contrato de programa e dizer que o município, antes de estabelecer um contrato com uma operadora estadual de saneamento, ele tem que fazer uma PMI, um processo de manifestação de interesse, para consultar se alguém do setor privado tem interesse em operar aquele município, né?
Ora, evidentemente que se isso fosse, ao fim e ao cabo, se isso fosse levado às últimas consequências, evidentemente que se o município fosse obrigado a oferecer o serviço para os empresários do saneamento, né, evidentemente que os municípios mais rentáveis seriam aqueles que o setor privado manifestaria interesse, e os outros municípios não. Como o saneamento ele vive em função do subsídio cruzado, logo dá para vocês imaginarem o que aconteceria. Felizmente, eu acho que, na minha modesta opinião, eu não sou advogado, eu sou sociólogo, né? Eu acho que isso é uma tremenda inconstitucionalidade. Como que um governo, através de uma medida provisória, vai definir a forma com que o prefeito vai contratar os serviços para quem vai operar os serviços de saneamento no seu município? Não tem o menor cabimento. A fome de privatizar é tão grande que o governo não mede as consequências nas suas ações. Eu vou pular essa parte aqui, mas eu vou deixar essa apresentação, porque aqui tem mais ou menos um quadro de como é hoje a divisão dos serviços. Mas é mais ou menos isso. Rapidamente, 70% dos municípios brasileiros hoje são operados por companhias estaduais de saneamento, né? Um número bem menor são serviços municipais. O segmento privado atua em 5,6% dos municípios, né? Através de várias modalidades de privatização, PPP, subdelegação, locação de ativos, concessão, etc., né? Nós temos 119 empresas privadas filiadas ao Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviço de Água e Esgoto. Interessante que só 6 empresas do segmento privado, né, concentram 95% dos negócios privados na área de saneamento. Aqui eu vou deixar uma pesquisa que eu fiz aqui de dos grupos estrangeiros interessados no saneamento, né? A grande novidade são os grupos chineses e japoneses, né? Aqui também, aqui são as principais empresas que são filiadas à Associação Brasileira dos Concessionários Privados de Saneamento, a ABCOM, né? Aqui é um quadro que mostra a tarifa, né? Aqui a tarifa média praticada, né, segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico de 2003 a 2014, real por metro cúbico. As empresas privadas, essa linha verde, depois as companhias estaduais, essa linha azul, e a média nacional, essa linha de baixo aqui. Bom, eu corri um pouco para a gente chegar aqui. O que aconteceu no mundo depois de quase 30 anos de implantação de vários projetos de privatização? Tem esse estudo, que está disponível nesse site, da remunicipalização da água como uma tendência global, né? E que mostra algumas coisas, né? No período de 2000 a 2015, 267 municípios e 37 países que recorreram à privatização de seus sistemas de água e saneamento, decidiram voltar atrás e retomou os serviços. Tem exemplo de grandes cidades, né, como essas que estão aí, Berlim, Buenos Aires, Budapeste, Kuala Lumpur, La Paz, Paris, que em 2010, o berço da privatização, retoma os serviços, onde, inclusive, o país que tem um dos fundadores lá do Conselho Mundial da Água fazia parte, a Suez Lyonese, né? A tendência mundial é pela restatização dos serviços. É uma tendência porque até o ano de 2000 você tinha 3 ou 4 casos, né? E hoje você tem mais de 2 centenas de casos. Na Inglaterra, a privatização da água foi um outro exemplo em que os mercados livres falharam com os consumidores. Das 9 companhias, 6 são de propriedade de fundos de investimento privados. Existe uma grande discussão sobre a restatização das empresas para colocá-las a serviço da população.
Na maioria dos casos, a licitação foi uma resposta às falsas promessas. Isso aqui é resultado do estudo, né? Que está lá, se vocês quiserem ter acesso, estão os links lá. Na maioria dos casos, a estatização foi uma resposta às falsas promessas dos operadores privados e a colocação do interesse do lucro acima do interesse das comunidades. O não cumprimento dos contratos e das metas de investimento, de universalização e de expansão, principalmente nas áreas periféricas e mais carentes que não dão lucro. Deficiência dos órgãos reguladores, motivando a ausência de controle e fiscalização por parte do poder público, para garantir a obediência às regras contratuais, impedir o aumento abusivo de tarifa e punir as empresas. Isso aqui é um quadro que eu acho bem interessante, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, entusiastas das privatizações do setor dos anos 80 e 90, venderam aos países a ideia de que o Estado incompetente, ideia do Estado incompetente e de eficiência do setor privado. Agora, após a análise do resultado dos serviços privatizados em vários países, chegaram à conclusão: as privatizações fracassaram porque não conseguiram cumprir os acordos firmados. Sempre o peso do investimento em água tem que ser fornecido pelo setor público, dada a magnitude dos recursos necessários nos anos 90. Nós acreditamos que o setor privado poderia fazer importantes investimentos para salvar o setor de água. No entanto, não tem havido muito investimento privado, e 90% dos recursos vieram do setor público, mesmo quando a participação privada estava em seu pico. Quem falou isso foi a vice-presidente de infraestrutura, desenvolvimento do BID, no 4º Fórum Mundial da Água no México, em 2006. Aqui são alguns exemplos de cidades de países que retomaram, né, a privatização, reestatizaram, com destaque dos Estados Unidos, França e Espanha. Estados Unidos com 59, França com 49, Espanha 12, né, enfim. E no Brasil? Desde meados dos anos 90, vários sistemas foram privatizados em forma de concessão plena, concessão parcial e PPP, né, alguns exemplos. Bom, tem um exemplo que não está aqui, que é o exemplo de Ribeirão Preto, em 1996, mais ou menos, onde teve a primeira concessão de administração de tratamento de esgoto. Mas aqui tem... qual que é o quadro hoje? Ó? Manaus foi privatizado em 2000. Após 17 anos, qual a situação? Não cumprimento de meta de investimento e universalização, mudança de prestador, hoje tem apenas 10% de cobertura e esgotamento sanitário, e mais de 600 mil pessoas sem acesso, 95% do ranking Trata Brasil, entre os 100 maiores municípios. Ora, isso aqui é uma prova de que dá para se discutir essa questão da eficiência do setor privado e a ineficiência do setor público, né? Sem contar que Manaus acho que perde 70% da água tratada que produz. É um dos maiores índices de perda do Brasil. Itu, em 2007. Itu é um exemplo que nós, aqui da região metropolitana, acompanhamos muito de perto, em função da crise. O município fez intervenção em 2015 e 2016 retomou o serviço por descumprimento de contrato, falta de investimento. PPP de Recife. Recife fez uma PPP de toda a região metropolitana, mais a cidade de Goiânia, se eu não me engano. Então, quadro, obras atrasadas há mais de 2 anos, o Ministério da Cidade anuncia liberação de recursos de 906 milhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dinheiro público, para PPP feito na região metropolitana de Recife. Aqui, na região metropolitana de Goiânia, contrato em 2013, meta 90% de cobertura. Em 2019, era a meta, de 90%. Obras atrasadas, hoje o Rio Verde tem 56%, já está em 70%. A questão é esgoto. Trindade 53,7%, Aparecida de Goiânia 25%. Saneatins, controlada pela Odebrecht Ambiental, vendida à BRK. A Odebrecht Ambiental não existe mais, ela foi, em função da Lava Jato, ela foi vendida para Brookfield, um fundo de pensão canadense. Inicialmente operava os 105 municípios, lá na Saneatins, posteriormente passou a operar apenas 47 maiores municípios, presta assistência técnica em outros 78, que passaram a ser operados por uma autarquia estadual. Era privado, passou a ser de novo uma autarquia estadual. Bom, eu queria entrar aqui, nesse ponto, já estourei o meu tempo aqui,
que é na proposta do que a gente pensa, de quais são os desafios. É preciso incluir na nossa agenda a luta para que o Brasil adeque sua legislação de forma a garantir o reconhecimento da água e saneamento como um direito humano fundamental, conforme a resolução da ONU. Eu pergunto para vocês, resolveria o problema a gente adequar a nossa legislação à resolução da ONU? A minha resposta é não. Só isso? Evidentemente que não. A Constituição brasileira, em vários dos seus artigos, direta ou indiretamente, já garante isso. Mas eu acho que é um debate importante a ser feito de forma a dialogar com a sociedade sobre a importância desse tema, né? Incluir o saneamento, aquilo que o Soares perguntou no painel anterior. Incluir o saneamento básico como direito social na Constituição Federal. Hoje, eu só pus essa informação aqui, em 2011, através de uma PEC 90 de 2008, foi incluído o transporte entre os direitos sociais previstos pela Constituição Federal. Foi uma emenda da deputada federal Luísa Erundi, na época, que incluiu o transporte aqui, ó. O artigo 6º da Constituição, ele prevê 11 direitos sociais, que foram entrando depois da Constituição. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade, etc, etc. Né? Então, a gente acha importante incluir no artigo 6º, também como parte desse debate com a sociedade, a questão do saneamento básico como um direito social. Na nossa opinião, isso caminha no sentido de se adequar à resolução da ONU. Ampliar a aliança entre a academia, o Ministério Público, os trabalhadores e trabalhadoras do saneamento, dos movimentos sociais e populares da cidade e do campo. É importante que as pessoas entendam que ter acesso a saneamento básico, a ter água 365 dias por ano, 24 horas por dia, em quantidade e qualidade adequada, não é um favor que o poder público faz a elas, é um direito. Então, é fundamental que a gente amplie essa aliança entre nós, para que a gente não conviva de forma passiva com a situação que a gente vive hoje. Lutar pela instituição de políticas, programas e ações que fortaleçam o papel do Estado e dos operadores públicos. Que haja um programa de recuperação dos operadores públicos de saneamento com forte controle por parte da sociedade. É muito importante a gente entender que a estrutura instalada que você tem hoje, na área, né, no saneamento no Brasil, é muito importante. Foram 30 anos que essas empresas foram criadas, né, e tem uma estrutura que tem que ser recuperada a serviço do povo, não a serviço do setor privado. Qual que tem que ser o nosso objetivo? Acabar com isso, né? Como? Lutando para garantir a universalização do acesso ao serviço de saneamento básico a todos os brasileiros e brasileiras com qualidade e quantidade adequadas, independentemente da sua capacidade de pagamento. As pessoas não podem não ter água e esgoto porque não podem pagar. A sociedade tem que assumir essa tarefa. E eu gosto sempre de dizer isso aqui, ó. Nós não podemos nos conformar com o fato de, em pleno século XXI, as pessoas não terem acesso pleno à água, à coleta e ao tratamento de esgoto, à coleta e destinação adequada do lixo e à drenagem urbana adequada, que evita enchentes, alagamentos e consequentes perdas de bens materiais e, sobretudo, de vidas. Ora, a tecnologia ela avança a passos largos, né? O homem vai para a Lua, vai para Marte. A Apple lançou um iPhone agora que custa $1.000, só falta falar. E as pessoas continuam, Bocuí, sem ter o mínimo de dignidade com relação a isso. Então a gente não pode achar que é normal. Bom, é isso. Eu espero ter podido contribuir com esse debate, e depois eu queria ver se dá para falar uns 5 minutos sobre a questão do Fórum Alternativo Mundial da Água, mas como eu passei 10 minutos do meu tempo, eu queria devolver para a mesa aqui. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Edson, pela palestra. Então, a gente